você todo dia. Amiga da gente, está sempre presente, trazendo sempre muita informação e alegria. Você ouvindo a rádio todo dia, agradecemos sua companhia. Rádio Chapecó, aqui você não está só. E alegria, você ouvindo a rádio todo dia, agradecemos sua companhia. Rádio Chapecó, aqui você não está só. Juntos pra fazer seu dia melhor. Você ligado com a gente, aqui na Chapecó. 100.1, você não está só. Chapecó é 100.1. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes e internautas. É com muita alegria de sempre, que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 da manhã, pela Rádio Chapecó FM 101.1. O programa Hora Espírita é um programa que está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à FEC, Federação Espírita Catarinense, e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento e ainda da codificação espírita, para que possam ser estudados sempre à luz da doutrina espírita. E o programa de hoje iremos refletir sobre o Cristo Consolador. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó, e você está convidado a participar conosco, enviando a sua pergunta ou encaminhando a sua colaboração através da live do Facebook, onde você pode ver e ouvir este programa. Também através do WhatsApp da rádio, 2049 1212. Vou repetir, WhatsApp 2049 1212. Ou telefone fixo, 2049 1200. Também pelo site da Rádio Chapecó, radiochapecó.com.br. Lembramos também que o programa conta com a sua própria fanpage, intitulada Hora Espírita Chapecó, canal no YouTube e perfil no Instagram. E você, ouvinte querido, está convidado a conhecer, curtir e compartilhar as nossas redes sociais. E na equipe de trabalho dessa manhã, contamos com a presença dos nossos queridos amigos Rafael Lisboa e Loine Parisotto, ambos trabalhadores da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Loine. Bom dia, colegas. Bom dia, de Rafa. doutrina. Bom dia a todos. Bom dia, Nick. Bom dia, Loine. Bom dia, Mauri. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu sou o Nick, trabalhador da Associação Espírita Amor e Caridade, e serei o vosso âncora dessa manhã. Antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar nosso agradecimento aos nossos patrocinadores, pelos quais pedimos licença para ouvirmos o seu recado, a Escala Construtora e a Imobiliária Nossa Casa. A Construtora Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida.
As pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para a locação de Chapecó. O assunto de hoje será o Cristo Consolador. Uma das características que mais marcaram a presença de Jesus enquanto esteve entre nós, trazendo e exemplificando o seu evangelho, foi sem dúvida o caráter consolador da sua ação. Aceitando a designação de mestre, dedicou-se à sua missão de esclarecer e dar assistência, orientar e amparar, revelando-se como guia e modelo para toda a humanidade. Convidando todos os homens a buscá-lo, oferece a recompensa do alívio para os seus aflitos e sobrecarregados. Na fase de incertezas, de inseguranças e de violência que este mundo atravessa, Jesus descortina um caminho de paz e renovação. Revela que somos seres imortais e constante processo de aprimoramento. Coloca em prática o amor no seu sentido mais elevado, que consiste em fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. Entretanto, para que ocorra o alívio que ele oferece, é necessário colocar em prática os seus ensinos, verdadeiro resumo das leis de Deus, as quais dão sentido à nossa existência, contidas nas passagens do Mestre no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Loine, como poderíamos interpretar essa parábola? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O que Jesus quis dizer com essa verdade? Sim, e ainda continua um pedacinho, Nick, que diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então é interessante que a gente sempre tente interpretar, né, mesmo explicar as parábolas, porque quando Jesus esteve entre os encarnados, naquele tempo há mais de 2000 anos, as pessoas tinham vivências diferentes, né, cultura diferente, viam tudo de maneira diferente. E então esses ensinamentos que estão registrados dessa forma, é interessante que a gente consiga adaptar para nós. O que quer dizer realmente? Precisamos entender que todos os sofrimentos do mundo, a miséria, as decepções, as pandemias, as dores físicas, morais, a partida dos nossos entes queridos, todos esses sofrimentos encontram consolação em a fé no futuro e a confiança na justiça de Deus que Cristo veio nos ensinar. Já é mais ou menos aquilo que o Nick colocou ali na introdução, então. Então, os sofrimentos existem, mas para aquelas pessoas que têm a fé no futuro, na vida futura, e que acreditam naqueles ensinamentos de Cristo, e que têm a confiança nessa justiça de Deus, nessa lei do amor, para esses todos, o sofrimento, ele encontra um consolo maior, porque sabe que são dores e que são aflições passageiras e que são necessárias ao aprendizado e ao aperfeiçoamento do ser humano e do espírito. Já para aqueles que não têm fé absoluta em nada, que pensam simplesmente que estamos vivenciando uma única encarnação e que quando o corpo físico morrer, tudo vai se acabar. Então, para esses, o sofrimento ele é muito maior. Não tem o que consiga acalmar. Então, foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. São esses sofrimentos. Entretanto, aquilo que eu já falei, para que a gente consiga a assistência, então, o consolo e a felicidade prometida aos aflitos, é necessário, sim, que a gente siga a lei ensinada por Cristo. E ele dizia que o seu jugo é leve, né?
O que era esse jugo, então? É a observância dessa lei, certo? O jugo é algo que nos impõe, que nos obriga. E qual que era, então, esse jugo de Jesus? Nada mais é do que a vivência da lei que ele veio nos ensinar. Qual lei? A lei do amor. E para ficar mais claro, a gente até podia substituir. Ao invés de tomar sobre vós o meu jugo, nós poderíamos dizer, viva a lei de amor e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E ainda, ele continua dizendo que nós encontraremos então o repouso para as nossas almas. Olha só, não é um repouso que a gente de repente descanso interpreta. eterno. Contemplativo, né? Isso, não é esse, né, o descanso. Na verdade, o repouso para as nossas almas é a paz espiritual. É aquela paz que nós desejamos. E também nós precisamos aqui entender que algo muito importante que o Espiritismo nos ensina, que do jeito que nós somos hoje, com as nossas virtudes já conquistadas e com as nossas mazelas de sempre, é desse jeito que nós vamos partir e é desse jeito que nós vamos retomar a nossa vida enquanto espíritos na pátria espiritual. É importante que a gente entenda que não há uma mágica e que a pessoa vai acordar na espiritualidade de uma forma melhor, diferente. Por isso, é bem profundo. Mas muitas vezes, quando a gente está num velório, numa despedida, né, de um ente querido que se foi, nosso, de amigos, e a gente ouve as pessoas dizerem, parou de sofrer, descansou, está ao lado de Deus. Então, a gente não pode, é um alento, claro, mas a gente não pode ficar se enganando de que porque fez a passagem e vai acordar e continuar lá no plano espiritual, de que está tudo certo, tudo resolvido. Nós sabemos que não é assim. Se aquele nosso ente querido estava aqui, se ele carregava ainda muitas mazelas, muita coisa ruim, ele vai acordar lá e ele vai continuar sendo assim e sofrendo lá. Então, a importância da prece, a importância da gente entender isso tudo. Eu lembro que no programa passado, o Ayrton colocava sobre o céu e o inferno, e ele dizia da segunda parte do livro do Céu e o Inferno, que tinha o depoimento dos espíritos, né? E é muito interessante. Eles, os espíritos, eles se pronunciam, eles contam como foi quando chegaram lá e como é a vida deles lá. E aí são as diversas categorias de espíritos, desde aqueles mais ditosos, mais felizes, até aqueles mais infelizes, numa escala evolutiva muito inferior ainda. Então, nós precisamos entender o quê? Que nós temos a vida eterna. E sim, que ora estamos aqui, enquanto encarnados, vivenciando as aprendizagens aqui necessárias, e que ora estaremos na espiritualidade e continuaremos vivenciando aprendizagens necessárias. E que este é o nosso destino, a felicidade. E para que possamos ser felizes e melhores, a gente tem que passar por tudo isso e tem que ir buscando esse aperfeiçoamento. Não tem outro jeito. E o que a gente pode tirar então desse consolo? Que tudo isso que a gente vivencia é necessário e que a gente tem que fazer o melhor possível para vivenciar todos esses aprendizados que vêm em forma de sofrimento, infelizmente, e que a gente precisa dar conta de tudo da melhor maneira possível, porque nós não vamos conseguir fugir disso tudo. E a partir do momento que a gente tem essa consciência, isso é um consolo para a gente, certo? Mais ou menos por aí, então. Tudo que Jesus falou e exemplificou, nada do que ele falava era em relação ao material. Nada era material. Tudo era a construção de um ser. Tudo era espiritual. Em nenhum momento ele falou sobre ganhos, sobre acumular, né? O acumular que Jesus falava era o acumular de bens que poderiam elevar a nossa alma, nosso espírito. E para a gente fazer isso, nós temos que fazer uma construção diária.
como a Loni falou mesmo, quantas pessoas, infelizmente a maioria, né, voltam ao mundo espiritual, ao mundo de Deus, com bastante sofrimentos. Porque a gente é o resultado do que a gente é hoje, né? Do que a gente já conquistou até aqui. Né? Não tem mágica, né? Não tem uma transformação depois que tu entra no plano espiritual. Ou aqui ou lá. Nós vamos dar continuidade de onde nós paramos na nossa escalada evolutiva, no nosso aprendizado. Isso. Então essa é a importância da nossa melhora íntima. Jesus realmente é o caminho, é o exemplo, né, de como nós deveríamos agir. Mas principalmente em relação aos nossos sofrimentos, porque nós estamos numa fase muito difícil, né? E a maioria das pessoas estão em bastante sofrimento. Mas porque a gente não lembra de que nós somos, como você falou mesmo, Loni, eternos. Isso. De que nós temos muitas vivências e de que nós vamos ter muitas ainda. Então vamos acumular, vamos tentar nos melhorar, né? Porque essa paz a gente pode conseguir ainda aqui nesta vida. Mas isso depende de nós, de como a gente agir, do que a gente pensa, né? Do nosso bem proceder, que seria o mais correto. Isso. E o consolo aí, ele entra muito quando ele nos esclarece o porquê disso tudo, não é mesmo? O porquê da partida dos nossos entes queridos, o porquê da pandemia, o porquê dos problemas, das dificuldades. Quando a gente entende que isso tudo são aprendizados necessários para a nossa evolução, para que a gente chegue lá na frente melhor, é um consolo, porque aí a gente levanta a cabeça e continua. Puxa, lá tem a luz, no final do túnel lá tem a luz. Exatamente. Por isso que para aqueles que não acreditam, o sofrimento é muito maior. Então, sim. acreditando ou não... Depositam todas as suas esperanças e intenções e atenções às coisas aqui, do plano material. Infelizmente, né? Isso. Mas, Rafa, Jesus Cristo também falou: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas aí vem aquela questão que nós discutimos até agora: como é que alguém vai se sentir bem-aventurado e feliz sofrendo tanto o quanto a gente está sofrendo? Eu acho que até a gente já estava um pouquinho no assunto e eu vou me utilizar um pouquinho do livro Boa Nova. Até a Loni está com ele aqui. Ela colou, nós nem conversamos, né, Rafa? Só falta que a gente vai falar a mesma página. Então, do livro Boa Nova, uma passagem em que o espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, Jesus, em uma de suas passagens em Jerusalém, ele é questionado por um sacerdote. Ele lá como um peregrino e chamou a atenção, né, daquele sacerdote e pediu: Galileu, que fazes aqui na cidade? E ele diz: veio a implementar o reino de Deus no coração dos homens. Então isso é de uma grandeza tão forte que ele diz, né, que isso aí é obra divina no coração dos homens. Então, não só nessa passagem, mas em muitas parábolas, em muitos momentos de todos os evangelhos, Jesus se referia ao reino de Deus, que era esse o objetivo de Deus, o reino de Deus no coração dos homens. Então, no íntimo de cada um. É dessa transformação que Jesus veio nos ensinar. E aí, isso ficou bem claro, principalmente nos cristãos primitivos, né, dos primeiros séculos, essa fé enraizada, essa fé robusta, que eles tinham aquele devotamento, aquela abnegação, enfrentavam qualquer coisa. A gente via aquela fé edificada em rocha, como muito relatado, né, nas próprias obras de Emmanuel, nos romances. Paulo Estevão, Ave Cristo, há 2000 anos, 50, todos os livros, quando falam dos cristãos primitivos, né, a gente vê aquela essência do cristianismo ali, né, dos seguidores de Nazareno, que não eram nem cristãos ainda. E a partir daí, a gente entende que aquele consolo que eles iam em função de suas provações e seus sofrimentos, suas dores, que eram muito maiores
que as que a gente tem hoje. E eles iam para aquelas arenas, né? Iam, às vezes, para o sacrifício, se entregavam. A vida, né, Rafa? Se entregavam a vida com aquela devoção e com aquela fé na vida futura. Eram açoitados, eram apedrejados, né? E permaneciam, aos leões. permaneciam com fé e até agradecendo o sofrimento. Tinham que se reunir às escondidas, né? Nas catacumbas. Então, toda aquela situação daqueles cristãos primitivos, o Espiritismo vem resgatar, que é o Evangelho redivivo. Então, é esses ensinamentos na íntegra, né, do exemplo de Jesus que o Espiritismo traz. Então, ele relembra o que o Cristo falou e amplia. E essa forma de ampliar esses conhecimentos, que é o Consolador prometido, que a gente vai ver na sequência, ela tira um véu. E esse véu nos mostra a imortalidade de espíritos. Somos espíritos imortais, né? Então, tivemos um início e a partir de agora não teremos mais fim. Então entra na construção que a Loine começou a nos falar, né? Que não existe uma transformação. E nossas vidas, essa vida aqui, não vai ser a única e não é a única. Já tivemos anteriores, teremos para frente. E a gente sabe que nosso sofrimento e as nossas dores, os nossos desafios, ou são resultados desta vida, que muitas vezes ou de vidas anteriores. Então nós temos um objetivo de aqui estarmos. E quando a gente começa a entender esse objetivo, isso é um consolo. Porque aí, a partir de agora, a gente começa a plantar diferente para colher de forma diferente. Porque a gente já está resgatando aquilo que a gente plantou. E muitas vezes não foi um plantio tão adequado, né? Porque os frutos, às vezes, estão agora. É muito consolador também, Rafa, se tivermos a consciência de que, muito bem, nessa existência, eu, Loine, procurei fazer o meu melhor. Eu sei porque eu me corrijo, porque eu tento, eu sei que eu estou tendo um caminho legal. Mas e por que então que a gente tem tanta coisa difícil para dar conta na existência, né? É muito importante a gente ter isso em mente. Puxa, e no passado? Eu não lembro, ainda bem que eu não lembro, mas como é que foi no passado? Se hoje eu vivencio isso tudo, é uma necessidade do meu espírito, de mim mesma, de me melhorar, de me purificar. Porque nós somos homens de pouca fé realmente, né? Se nós entendêssemos e aceitássemos isso, que o que a gente vivencia hoje é a colheita do passado, a gente viveria melhor. Porque a gente não consegue entender, porque você não lembra, porque você não viu, acha que não fez nada de errado e fica pensando então que Deus é injusto, que por que acontece só comigo, porque é uma reclamação atrás da outra, e as pessoas não entendem. Meu Deus, Deus é Pai amoroso, é justo, é todo poder, é bondade. Por que Ele ia proporcionar a um filho um sofrimento desnecessário? Qual pai faz isso? E ninguém nasceu para sofrer. Não. Ninguém nasceu para sofrer. E quando tu diz, Rafa, que não tem o fim, que tivemos o início e não temos o fim, o objetivo final é o quê? É a perfeição, né? É sermos melhorados. E eu penso que nem aí a gente não vai parar. Porque se a gente for um espírito ditoso, feliz e melhorado, a gente vai sentir prazer no quê? Em auxiliar, em ver o outro feliz também, em resgatar aquele que sofre. E aí nós vamos continuar. O caminho é longo. Nas obras espíritas a gente vê muito isso, né? Vê. Os espíritos mais ditosos, os que têm mais paz, mais luz, são os que mais ajudam, são os que mais trabalham. E aí me faz lembrar Jesus, que disse em uma de suas passagens: o meu pai trabalha até hoje, né? Eu continuo trabalhando. E eu continuo trabalhando. E tu tocou num assunto fantástico, Rafa, sobre a fé. Né? Isso que nos falta tanto nesse atual momento, né? Tantas pessoas sofrendo com medo da morte, tantas pessoas sofrendo porque tem problemas seríssimos dentro da família. E tocando nesse assunto também, eu acho que está na hora, a gente precisa voltar àquela fé primitiva, né? Dentro da família, que é aquilo que vai nos fortalecer.
as famílias, infelizmente, a grande maioria das famílias hoje estão deixando de falar sobre Jesus, de falar sobre Deus, de fazer o evangelho, de tocar no assunto, de fazer momentos de preces dentro da sua casa, que é aquilo que a gente chama de evangelho no lar, né? A grande maioria das pessoas não faz mais isso, inclusive nem toca no assunto sobre Jesus com seus filhos. Então essa fé precisa hoje ser fortalecida. É necessário que isso aconteça. Vai diminuir com certeza esse sofrimento que está acontecendo. Né? E nesse sentido é que o Espiritismo nos dá a possibilidade de enxergarmos com paciência e com resignação esses enfrentamentos que a gente tem. As nossas dores, elas têm uns objetivos sempre, né? Como a Lônia falou, esse Deus de bondade, de justiça. Essa nossa dor é caráter educativo, é para nos transformar. Quem de nós não pode relatar uma situação que depois daquele problema, daquela situação difícil, a gente não saiu melhor, não saiu fortalecido, não entendeu o processo? Às vezes no momento a gente está naquele turbilhão, mas quando a gente tenta serenar, entender que não tem dor e que não tenha dia e não tem hora para amenizar, para acabar. Eu né? queria, Ani, que antes de tu ir para a próxima reflexão, eu queria só complementar aqui, porque tu falou alguma coisa ali da perda, né? A gente diz a perda de um ente querido, de um amado. Então, nesse momento, né, em que a gente observa, vivencia essa dificuldade das pessoas que veem os seus entes queridos partindo. Então, aqui no livro Boa Nova, Jesus ele tem um diálogo com Bartolomeu. E o Bartolomeu uma pessoa que ele tem um pouco de tristeza e tal. E eles estavam conversando, ele e Jesus, sobre essa tristeza que ele tinha. E aí ele perguntou assim para Jesus: Mestre, e não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? E olha o que Jesus respondeu para ele: Mas quem está perdido? Se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos filhos de Deus. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Olha que interessante o que Jesus falou então para o Bartolomeu, né? Imagina, quem que está perdido? Se volta para a casa do Pai? Se continua vivo. Sim. E é uma das coisas, né? A Lônia tem um exemplo bem forte para a gente aqui. E que a situação que muitas pessoas falam, né, da questão: eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, meu filho. E ninguém perde ninguém, né? O Espiritismo dá esse consolo de que, assim, é uma viagem momentânea para um reencontro mais certo do que a gente possa imaginar. Então ninguém perde ninguém. A gente só deixou, às vezes, o convívio por um certo tempo. Isso. O convívio é corporal. Físico. Né? Físico. Porque ele existe. Eu ia dizer, Rafa, a gente perde dos olhos da carne, perde dos olhos físicos por um tempo. Isso acontece. É assim que a gente poderia interpretar essa perda. É dolorido. Sim. Dolorido. Queridos, eu preciso dar um alô aí a todos que estão conversando conosco pelo Facebook, tá? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Um abraço para Graciela Vial, Solange Fiore, para Francisca, para Nara. Abraço para o Jandir Zanetti, para Fátima, Adila. Obrigado pela presença, o João, Hermes,
para Sandra Colete, para Lia Borger, que está sempre conosco, Marcos Zanetti, lá de Xaxim, grande abraço, Fernanda Maranhão, Ademir Souza, nos desejando muita luz, Valdete Anchal, Paulo Santos, Eloan dos Santos, a Fernanda, já falei, Fernanda Maranhão, a Mona Lisa, nossa querida amiga que faz parte do programa, a Josefina, Beatriz, Rodolfo, bom dia Ivone, bom dia Dona Lourdes Mascarello, bom dia para Dona Nair Fontana, Isalene Schmidt, Adriane Lisboa, bom dia, Juleide Matiello, para o seu Ailton Correia, que está sempre em Tubarão, nos assistindo. Bom dia, Idair Pacheco. O seu João Dias, que está em Nonoai, no Rio Grande do Sul também, nos acompanhando sempre. Muito obrigado, meu querido amigo. Reni Lise, Cleci Cunha, a Inês Bonetti, inclusive, ela diz assim, é muito difícil passar essa fé para os nossos filhos. Temos que ser persistentes e dar bons exemplos. Opa, exatamente. Perfeito, Inês, perfeito. Bom dia, Edson, a Sandra Batista e a Dona Undina Vaz. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Dando sequência ao nosso programa, pedi para a Loine, na última noite de sua vida, Jesus se reúne com os apóstolos e afirma que pedirá ao Pai para enviar um outro Consolador, pois sabia que estava se despedindo do plano terreno. Quem seria esse Consolador, Lani? Muito bem. Então, pensemos que naquela época, o quanto de amor que Jesus tinha por aqueles discípulos e eles por Jesus. Daquilo tudo que estavam vivenciando. E eles sentiam o momento da despedida, de que Jesus não estaria mais entre eles fisicamente. E Jesus, então, disse para eles que pediria ao seu Pai para enviar um outro Consolador. E esse Consolador, então, é um Consolador, segundo Jesus, que eles não conheciam ainda, porque não tinham a maturidade necessária para compreender. E ele virá ensinar todas as coisas e também relembrar o que o Cristo disse e que possa ter sido esquecido ou não bem compreendido. Então, quem seria esse Consolador? Kardec identifica esse Consolador com o Espiritismo, que vem cumprir com a promessa do Cristo. Quem sabe a expectativa daqueles discípulos e até a das pessoas até hoje, quem sabe a expectativa é de que viria um outro Jesus, ou um espírito tão grandioso como Jesus. Mas Kardec nos diz que não é um indivíduo, mas sim o Espírito de verdade, que é o produto do ensinamento coletivo dos espíritos. Então não é um espírito que é o nosso Consolador, mas seria uma pleiade de espíritos iluminados, espíritos ditosos, que eles vêm e eles ficam apresentando o pensamento e as orientações de Jesus. Como que isso acontece? Através do Espiritismo. Por isso nós dizemos que o Espiritismo é, então, esse Consolador. Porque a doutrina dos Espíritos nos permite entender essa comunicação daqueles espíritos, dos espíritos, conosco aqui com os encarnados. E o Espiritismo, então, vem na época predita cumprir com a promessa do Cristo, trazendo os ensinamentos do Espírito de verdade. Então, os ensinamentos que Jesus já tinha feito e ainda os que ficaram, né? Porque o povo na época não tinha aquela maturidade, então hoje já temos essa maturidade. Isso tudo, ou aquilo que foi esquecido, então o Espiritismo vem e nos traz. Esse é o Consolador prometido, certo? E sobre isso, nós ainda podemos dizer que, será que ficou alguma coisa esquecida que o Espiritismo poderia revelar agora, através desse Consolador? Será que alguma coisa não foi bem entendida? Como é que é? Como é que poderíamos ver isso tudo?
Vejamos então, Jesus foi o primeiro consolador. Disse que enviaria um outro para resgatar a sua mensagem, para trazer um sopro de vida a essa mensagem. Já faz tanto tempo, né, que ele veio e que deixou aquele ensinamento e aquela mensagem. Ele entendia que os seus ensinamentos poderiam, ao longo dos anos, serem modificados, interpretados de formas diferentes. E que é necessário esse consolador agora, então, né, o Espiritismo, para esclarecer. E aí ele diz assim, será que... Ele não, a gente pensa. Será que nada do que Jesus disse foi interpretado de maneira diferente? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, ao lado de um Deus de amor, a gente ouve falar das penas eternas, e a gente ouve falar da separação eterna dos seres amados. Será que essa realmente foi a mensagem de Jesus? Olhem a importância desse Consolador prometido. Nós sabemos que não é assim. Como um pai amoroso pode propor para nós penas eternas, que vamos desencarnar e vamos direto para o inferno, o resto de não sei quanto tempo, eternamente, ou nós vamos para o céu por faltas cometidas aqui, numa encarnação. E que pai amoroso seria esse se ele vai permitir que o seu filho passe eternamente lá sofrendo, enquanto que outros filhos podem estar bem? Então tem assim muita distorção naquilo que Jesus realmente pregava e acreditava. Outra coisa, a separação eterna dos seres amados. Voltamos para aquela parte novamente da partida, não da perda, então, das pessoas que nós amamos. Então, olhem a necessidade desse Consolador. Olhem o quanto o Espiritismo, através dessas mensagens, desses espíritos evoluídos, o quanto ele nos traz de alento e consolo. E da necessidade realmente de termos esse Consolador e de acreditarmos nisso tudo. E de seguirmos essa lei de amor. Porque quando Jesus dizia, vinde a mim, todos vós, outro ponto que nós precisamos pensar. Qual é o caminho dessa ida? Como que nós vamos conseguir chegar até Jesus? No mínimo, pensando no bem e procurando praticar o bem. Então, o Consolador, ele vem através da doutrina espírita, através da mensagem dos espíritos, para nos esclarecer, para nos mostrar o caminho. Tu falou antes, naquela passagem de Jesus, que muitas vezes geralmente é mal interpretada. Um ficaria em eterno ócio, né? Isto. Contemplando os anjinhos tocando harpa, né? E o outro ficaria em eterno sofrimento. Não dá para a gente admitir um pai amoroso que ama muito mais que nós amamos os nossos filhos, nos ama muito mais, e de que é eternamente justo e bondoso fazer isso com algum filho. De maneira nenhuma. Então nós temos que realmente analisar isso com uma serenidade, né? A serenidade que nós necessitamos para a nossa vida. Sobre o Espiritismo, ele realmente veio para resgatar o Evangelho redivivo, que é aquele Evangelho, como o Rafa falou, primitivo, onde nós deveríamos fazer exatamente aquilo que Jesus nos ensinou, nos exemplificou. E antes que alguém pense alguma coisa, vamos analisar friamente o conteúdo, sem pedras nas mãos, né? O conteúdo do que nós falamos e daquilo que está escrito nos livros da codificação e nos livros que nos auxiliam, e ver as obras dessa religião, né? Dessa filosofia que é o Espiritismo. Vejam as obras, analisem antes de atirar pedra, ou de talvez... A gente fica até assim, com até um certo receio, né, dessa Sim. questão né, dizer que o Espiritismo é o Consolador prometido, né, que, vamos pensar assim, não, todas as verdades estão apenas... Não, né, a gente sabe, isso é o que está exatamente falado, relatado pelo Espírito de verdade. O Espiritismo, como antigamente eu fiz a minha palavra,
tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Então é muito forte. Esse capítulo ele é fantástico, né? Ele mostra tantas situações, mas lembrando Emmanuel, né, diz que a gente tem vários caminhos para chegar ao objetivo, né? Várias formas de fazer o bem, tem várias doutrinas, mas com Jesus o caminho é mais curto. Então ele deixa bem claro isso. Então a gente entende que algumas vertentes religiosas acabaram deturbando, trouxeram coisas, né, que às vezes são erros, como diz aqui, erros humanos. A essência, aquela pureza, Jesus nos demonstrou, e aqueles cristãos primitivos absorveram isso. Então é esse resgate que o Espiritismo tenta nos trazer. Com certeza. E pode parecer, né, Rafa e Nick, que é prepotência, né? Por que a doutrina espírita, né? Porque o Espiritismo é esse consolador. Mas eu entendo assim, que porque o Espiritismo é quem compilou, quem estudou, toda essa comunicação dos espíritos, não é verdade? Que para nós isso é completamente aceitável, é a nossa fé, essa comunicação. Enquanto que, de repente, para aqueles que não têm essa fé, é difícil mesmo aceitar que seja um consolador. Mas é a comunicação, na verdade, né? É esse poder entender e as como continua no outro lado. E as coisas começaram a fazer sentido. A gente tem um sentido das nossas dores, das nossas doenças, dos nossos resgates. Então, começa a ficar tão lógico, tão racional, por isso que a nossa fé é raciocinada, porque ela tem um sentido, ela dá um sentido para a nossa existência. A gente não está aqui de passagem, não está aqui de férias, não está aqui para usufruir, a gente está aqui para um objetivo, que é a melhora íntima. É o que Jesus nos diz, que os tesouros são o do coração, são das nossas virtudes, né, dos nossos sentimentos. É esses que devem ser melhorados, que é esses que a gente vai conseguir levar para o lado de lá. Então é nesse sentido que a gente consegue ter um objetivo para a nossa existência, de nos melhorarmos intimamente e a partir daí tentar, pelo nosso exemplo, que é difícil, né? A gente tentar melhorar os outros. E aí a gente volta para o ponto de partida. É o nosso consolo. É o nosso consolo. É verdade. Eu quero mandar um grande abraço à dona Nair Vetorello, que diz assim: Jesus é consolador. Gratidão por todas as maravilhas do nosso Senhor. Ela é de Criciúmal, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço para Yara Monteiro, Isabete Foreste, para Carla Neto. Quero mandar também um abraço para Nilva de Conto e para um rapaz aqui, Diego Parisotto Batista. Um beijão especial para minha radialista preferida. Bom, radialista só pode ser você, né, só Elaine? tem eu de menina aqui. E um grande abraço também para Beatriz Peruso, nossa amiga. Rafa, no capítulo O Cristo Consolador, temos algumas orientações assinaladas pelo Espírito de Verdade. Numa delas, ele nos diz: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Como podemos interpretar essa afirmação, Rafa? Eu acho que a gente pode interpretar essa afirmação complementando ela, né? Que o próprio Espírito de Verdade nos diz: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, e instruí-vos, este é o segundo. Todas as verdades, como a gente já tinha falado aqui, se encontram no cristianismo. Os erros são de origens humanas. Então é pela instrução, é pelo conhecimento que a gente vai tentando ter essa compreensão, né, do nosso objetivo, como aqui falávamos, dos nossos desafios, né, desse melhoramento íntimo. Então tudo se torna muito racional, porque assim se a gente for pensar, todos que aqui estamos temos problemas, né, de ordem afetiva, de ordem profissional,
de ordem financeira, material, às vezes de saúde, doenças físicas, a despedida dos entes queridos, esse momento difícil que nós estamos passando. Então todos nós temos, são raríssimas exceções, quem não tem problema. A gente está num planeta de provas e expiações. Provas são esses desafios, expiações são resgates causados principalmente em vidas anteriores. Tereis aflição. Teremos Jesus aflições. Então, esse é o nosso estágio evolutivo. A humanidade está nesse nível ainda. Então, essas dores nos vão fortalecer. E através do nosso livre-arbítrio, a gente vai fazendo escolhas diferentes, amenizando essas dores, esse sofrimento e nos consolando. Que temos que passar por isso. E que se fôssemos melhores, né, Rafa, não estaríamos aqui. Ou estaríamos só, então, como aqueles espíritos ditosos para auxiliar os que ainda necessitam mais do que nós. Mas se nós estamos aqui vivenciando o que nós vivenciamos hoje, é necessário para a nossa evolução. Esse aprendizado é necessário. E a partir daí, né, nesse sentido, que a gente começa a entender que nesse melhoramento, nesse conhecimento, muitas vezes a gente começa a ver que a dor da gente não é só conosco. Então, como diz na pergunta, sim, a gente tem que carregar os nossos fardos e assistir nossos irmãos. E a partir do momento que a gente começa a observar que a nossa dor, às vezes, é infinitamente menor que a do nosso irmão, a gente começa a lembrar daquele ensinamento de Jesus, né? Tu sabe Amar o que próximo como a si mesmo. Isso. Tu sabe que nos atendimentos fraternos a gente vê bastante as pessoas que não conseguem analisar, que não conseguem olhar para o lado, né? E ver então a dor do outro, que é muito, como o Rafa mesmo, infinitamente maior do que a nossa. E principalmente, eles não olham para trás. Porque eu tenho certeza que a maioria dos que estão sofrendo com algumas coisas hoje já passaram por coisas piores no passado, na vida deles. E eles acabam, infelizmente, não lembrando daquilo que eles já transpuseram, que eles já passaram, né? E eles continuam sofrendo. Muitas vezes não são coisas tão grandes assim. Claro, causa sofrimento. Porque naquele momento você está passando por aquilo e transforma aquilo numa coisa maior. E às vezes, quando a gente está dentro do problema, a gente não consegue ver nada diferente, né? Então é tão grande. E a questão íntima da dor, do sentimento, ela é única, né? Cada um reage de uma forma, né? Então, como o Nick falou, às vezes um trabalho voluntário, né? Como exemplo do atendimento fraterno, tu começa a ver que a dor do próximo é muito maior que a tua e você consegue analisar a tua. Pô, será que a minha dor justifica tanta, vamos dizer assim, tanta situação de baixa? Será que eu não tenho que me fortalecer e até mesmo agradecer aquele problema que para mim não está tão como é o fardo do meu irmão? Então, nesse sentido que a gente se fortalece. É muito significativo isso que tu fala, Rafa e o Nick também. É muito significativo você conseguir olhar para aquele irmão que está do teu lado e perceber o que é o sofrimento dele. E aí a gente pensa, puxa, fica até com vergonha. Olha, é tão pior para ele e ele está aí, de cabeça erguida. Eu preciso me reanimar. A gente precisa deixar de ser egoísta. E isso que tu falou, Nick, no momento não conseguir ver tudo que já passou. Eu lembro de uma vez que eu fiz terapia e a psicóloga me pediu para assinalar, para escrever tudo que eu já tinha vivenciado e tal. Eu cheguei lá com, ela vai tomar paz. Eu pensei, agora eu quero ver o que ela vai trabalhar comigo, né? Ela só me disse assim, tudo isso que você já vivenciou, você deu conta, não deu? Agora é só mais uma coisa para você dar conta novamente. Vai passar isso tudo de novo. Então é bom mesmo que a gente saiba que o remédio é amargo, mas ele é necessário. E só para lembrar rapidamente, já que tocaram no assunto, as casas espíritas já estão trabalhando com atendimentos fraternos e os passes, tá? Gotas de Luz lá no Pinheirinho, Bezerra de Menezes ali no Presidente Médici e o Amor e Caridade também nas segundas-feiras ali no Palmital, tá? Todos serão bem-vindos para quem
precisar de um passe que faz tão bem pra gente, né? E de uma palavra amiga no atendimento fraterno. Eu lembrei de uma passagem agora que o Haroldo Dutra conta nas últimas palestras dele, em que, numa situação muito difícil dele, numa provação muito forte, ele saiu numa praça com um amigo, convidou para refletir um pouquinho. O amigo dele chegou lá e ele sentado num banco, né, numa rua, e ele começou a chorar, que era uma dor muito forte, nossa. E passa um senhor, né, e vê ele chorando e ele até se surpreendeu. E o Senhor diz para ele: o senhor tá chorando, meu amigo? Ore por mim. E saiu, entrou numa igreja. Aquele senhor só disse assim: ore por mim. E o Haroldo ficou espantado, surpreso, né, com aquela situação. E ele disse assim: ore por mim, porque quem está sofrendo está mais próximo de Deus. Aqueles que sofrem estão colados com essa divindade. Então isso foi muito forte para ele, e depois ele viu que aquele senhor que entrou era um sacerdote na igreja, ele ficou sabendo. Então foi uma coisa tão marcante para ele que ele sempre relata isso nas suas palestras. Então ore por mim, porque aquele que está sofrendo hoje está mais próximo de Deus. Olha, que loucura, que profundo que é profundo. isso, né? Realmente. Loine, já estamos quase chegando no finalmente do programa. Podemos dizer que temos o consolo necessário nas horas difíceis. No entanto, sempre seremos conclamados a avançarmos na senda do progresso. É assim mesmo? Então, o consolo, ele sempre vem acompanhado de um desafio. Porque quando Cristo nos consola, ele sabe que para que a gente consiga chegar lá na felicidade, nós temos esse caminho, nós temos que aprender a lutar. Então, eu queria aqui colocar de uma passagem, então, sem nos estimular a avançar e a progredir, não tem felicidade, né? Então, Cristo, ele nos estimulava para que a gente avançasse. E eu queria só colocar aqui daquela passagem do tanque de Betesda, lá em Jerusalém, onde as pessoas que tinham necessidade, elas ficavam lá, principalmente aqueles que eram os deficientes físicos, que eles chamavam os aleijados, né? Ficavam por lá esperando. Eles tinham uma fé assim, que quando aquele tanque, aquelas águas se mexessem, se movimentassem, o primeiro que entrava naquela água recebia a cura imediata das suas doenças. Eles acreditavam que descia um anjo do Senhor e que agitava as águas, e que o primeiro que entrasse depois das águas agitadas era curado da doença que tivesse. Jesus, passando por ali, conheceu um paralítico que fazia 38 anos que estava naquela condição. E aí, quando o viu deitado, soube que ele estava ali durante muito tempo já. Então Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Jesus fazia essa pergunta, né? Olha a pergunta. Você quer ser curado? Será que Jesus não sabia, Loine, desculpa, será que Jesus não sabia o que a pessoa precisava? Mas essa pergunta é bastante profunda. Você realmente quer ser curado? Isto. O querer, a vontade de sair disso tudo, de acreditar, né? Então, ele disse, você quer ser curado? E ele disse, o paralítico respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. E ele estava naquela situação há muito longa data. Então, olha o que Jesus disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Olha que significativo. Não é só levanta-te e seja feliz. Levanta-te, pega a tua maca e anda. O que quer dizer isso? É o desafio. Vai continuar, vai buscar. Chega de sofrer, vai ver o que isso tudo te ensinou, vai aprender. Né? Então, quando Jesus diz também, amai os vossos inimigos, olha o tanto de ensinamento que tem em amar um inimigo. Nós temos um caminho a percorrer desde a raiva lá, porque se tem um inimigo é um desafeto, a gente tem um sentimento de raiva. Desde o sentimento de raiva até o sentimento de amor.
olha o caminho. Olha o quanto nós temos que progredir. Olha o quanto de aprendizado. Então, Jesus sempre dizia, ensinava dessa maneira. Sim, que tem um consolo, mas que esse consolo vai te trazer um desafio. É o desafio necessário para que você aprenda realmente o que tem que se aprender. Não é à toa, não é mesmo? Então, que fique essa lição para nós, que nós possamos buscar, ajuda-te e o céu te ajudará, não é verdade? Outra frase que eu acho muito bonita, que brilha a vossa luz. Quem tem virtudes, elas não vão passar oculta por todos. Que possamos brilhar, que possamos ser exemplo, que possamos erguer a cabeça diante das dificuldades e, de repente, as pessoas observando, elas vão pensar, puxa, aquele irmão conseguiu. Eu hei de conseguir. Olha, aquele passou por isso, conseguiu dar a volta, também vou conseguir. São os desafios que, enquanto a gente vai fazendo bem para nós mesmos, nós já vamos sendo exemplo para alguns que vão poder também seguir dali em diante. Não é verdade? Só sobre esses momentos difíceis, eu acho que é importante toda vez a gente fala sobre isso, né? Ninguém carrega um peso que não possa carregar. E você só está passando por esse momento de dificuldade porque você está pronto para isso. Está pronto, né? Jesus já tinha falado. E muitas vezes pediu, né? E muitas vezes pediu. Tereis aflição, mas tende bom ânimo, né? Então, quando nós estamos prontos, né? E eu identifico isso nas minhas passagens aqui, né? Nos dias atuais. A gente experimenta algumas dores quando a gente está pronto realmente para carregá-los, por mais difícil que seja. Fardo por mais o fardo, conforme a gente consegue carregar. Conforme a gente isso, amigos, é um grande consolo também em se falando do capítulo, né? O Consolador Prometido. Puxa, eu estou recebendo esse fardo, mas eu tenho capacidade, senão eu não estaria vivenciando isso, porque mais uma vez Deus no comando, acima de tudo. Então, o Rafa está passando por esse momento, ele já pode. Ele já tem capacidade para isso. Está na hora de começar a quitar as dívidas dele. Para suportar esse peso. Eu tenho capacidade, né? Aquela situação que tá me ocorrendo é porque eu tenho capacidade de resolver. Porque seria muito simples se a gente não fosse nenhum momento testado. Por isso que, né, quando a gente fala em reencarnação, em projeto reencarnatório, a gente pediu algumas situações. Às vezes a gente só veio para arrumar uma situação. E é aquele fardo hoje que tá pesando. Mas é aquilo que eu escolhi, é aquilo que eu decidi. Não, eu vou me comprometer de eu vir e ter aquela dor, aquele desafio, aquela prova. Eu já me preparei no plano espiritual para mim suportar aquela situação. E daí quando ela chega agora, aí a gente se desespera, mas não é assim. Então o Espiritismo dá esse consolo. Isso. Porque aquela dificuldade, aquele desafio é o resultado de que o meu esforço, o meu trabalho para conseguir carregar esse fardo vai ser, vamos dizer assim, bonificado. Eu vou sair mais forte, né? Se nós fazemos uma programação de algumas coisas que nós precisamos passar aqui nessa atual encarnação, e a gente traz isso como uma forma de resgate, esse é o momento que vai fazer com que o nosso espírito se depure. Nós não estamos aqui defendendo o sofrimento, mas a depuração, o aprendizado que isso nos traz. Não tem uma pessoa que passe por um sofrimento e que depois que acabe não se transforme. Né? Olha só os momentos que nós estamos passando. Quantas pessoas estão perdendo entes queridos, amados? Né? E aquele desafio que a Elaine fala, por exemplo, principalmente do inimigo ali, é um desafio próprio. É você contra você mesmo. Isso. É essa transformação. Não é dependendo dos, mas isso ele não quer. Não é eu que tenho que ter aquela motivação, aquela força. Meus queridos amigos, vamos pedir então para que o nosso amigo Amaury coloque os nossos patrocinadores, agradecendo a Escala Construtora e a Imobiliária Nossa Casa. A Construtora Escala acredita que estruturar uma obra é de valores fortes na sua essência,
que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais. Com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Bom, estamos chegando ao fim desse programa maravilhoso, Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã. Gostaríamos de agradecer a todos que participaram conosco no Facebook, que deram a sua contribuição. Infelizmente, não deu para falar em todos os que estão nos ajudando aqui, nesse momento. E eu queria agradecer a presença de todos aqui. E obrigado, Rafa. Obrigado, Nick. Obrigado, Loine. Obrigado, Amauri. Obrigado a todos que nos acompanham e que tenhamos uma ótima semana e sempre no objetivo de que nossas dores, nossos sofrimentos, eles passarão. Obrigado, Loine. Bom dia. Bom dia, um abraço carinhoso a cada um. Nossos queridos amigos, esperamos vocês no próximo programa, sábado que vem, às 8 da manhã. Um abraço, um excelente final de semana a todos. Você ouviu pela Rádio Chapecó, Hora Espírita.